Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 15. Todos acharam, amém? Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Abra rapidinho. Amados, só para dar uma luz sobre a oração. Toda vez que a pessoa fala, vamos orar, a oração ela não pode ser colocada para você como uma reza. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora te agradecer mais uma vez pelo seu dia. Quero pedir pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. A oração, ela tem que ser canalizada. Nós temos o nosso momento íntimo com Deus, é ou não é verdade? Que você intercede, que você pede, mas sempre quando você for orar em outros momentos, salvo que Deus não te dirija na sua oração, eu quero que você ore especificamente por isso. A nossa oração ela tem que ter um propósito, amém, amados? Então nesse momento nós falamos antes da ministração. Então a sua oração tem que ser pedindo a Deus essa graça, essa compreensão, que Deus abra os seus olhos, que Deus tire as suas vistas do engano, que Deus impeça o ministrador de falar qualquer palavra fora da vontade dEle, amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Então, a oração, ela tem que ter um foco bem definido, e aí nós começamos a colher resultados da oração. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam, pastor, eu oro, mas eu não vejo resultados. Eu falo, como que você ora? Quando que você ora? Pelo que você ora? Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente saber como ora, pelo que e como se ora. Um exemplo, eu estou aqui, entro no carro aqui, eu e o Célio, e vamos daqui lá para o Rio de Janeiro. Aí eu, quando entro no carro, falo, Célio, faça uma oração. Senhor, muito obrigado pelo alimento dessa tarde, muito obrigado pelo culto dessa manhã, em nome de Jesus, amém. A oração, irmãos, ali, não estou falando que isso não seja oração, mas a oração tem que ser, Senhor, nos guarda, nos cubra, nos livra de todo mal, nos dê a graça do Senhor, vá com anjos à frente, a nossa retaguarda, livre de todo mal, nossos parentes vão ficar, toda a retaliação também sobre a vida deles. Então você tem que ter esse foco na oração que vai ser feita naquele momento. Então, nós entramos num ciclo eclesiástico, de que às vezes decora-se um tipo de oração e ora-se e você não consegue ter o foco no que você vai orar naquele momento. Então a sua oração, você tem que saber como orar, por que orar e para quem você está orando naquele momento, amém, queridos? Para quem não, sempre é para Deus, mas pelo que você está orando naquele momento. Então vamos orar agora, amém? Feche seus olhos e peça a Deus a clareza do entendimento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Peça a Deus a unção do Espírito Santo, que venha a plenitude dEle, que a mente de Cristo seja agora, de uma certa forma, irmãos, que nós sejamos possuídos pela mente de Cristo, que o nosso entendimento seja completamente aberto para a glória do Senhor, que nenhuma das palavras se percam, em nome de Jesus, que toda a glória seja devotada ao nome dEle, que o nome do Senhor seja glorificado com grande proeminência nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que foi ministrada, tanto a palavra, meu Deus, pelo pastor Delorci, quanto com a equipe de louvor aqui, e queremos te pedir que o Senhor continue, Senhor, fazendo
trazendo graça, fazendo infinitamente mais. Que a unção do Senhor aqueça o nosso coração, assim como aqueceu o coração daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Meu Deus, que na manhã desse domingo venhamos a sair daqui dizendo: o Senhor fez grandes coisas, acertei, consertei, revi, louvei, adorei. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Que essa palavra produza a 100 por 1 para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor enche esse santuário em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. É o culto que eu prefiro ministrar, é o culto de domingo pela manhã. Eu me sinto muito à vontade em falar à igreja mesmo. Eu acho que eu consigo falar com mais clareza à igreja no domingo pela manhã do que no domingo à noite. Eu já falei isso várias vezes, pastor Keis, ele falava: só você mesmo, né? Eu sinto maior liberdade nesse culto de domingo pela manhã. Aí um falou: pastor, é porque o senhor gosta de dar cajadada. Não sei, irmãos, não sei, mas eu sinto uma maior liberdade. Vamos abrir a palavra do Senhor, e no texto que eu falei, Lucas 14, versículo 15 em diante. Vamos dar uma passeada nesse texto, queridos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Quero começar, queridos, essa ministração perguntando: que tipo de pão você tem comido? Que tipo de pão você tem comido? Meu pai é um ditado popular, mas eu me lembro que ele sempre falava assim: saco vazio não para em pé. Quando ele queria comer alguma coisa, o que ele queria dizer? Primeiro nós temos que estar bem alimentado, e depois façamos as outras coisas. E aqui alguém fala: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem, aí o Senhor começa a colocar uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Fala, muitos. Via de regra, irmãos, quem nós convidamos são pessoas já do nosso convívio. Quando se dá uma ceia, você vai a uma festa, quando você vai fazer uma coisa diferente, você coloca-se um convidado de alguém que já faz parte ali do seu rol de amigos ou que tem frequentado a sua casa. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a um, começaram a excusar-se, dizendo: o primeiro colocou a seguinte coisa: comprei um campo e preciso vê-lo, rogo que me tenha por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las, rogo que me tenha por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Esse, porém, se irou muito e disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. E depois que o servo foi, viu, ainda existia lugar na casa. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia.
Amém, queridos? Amém? Aleluia. Eu comecei, queridos, essa ministração perguntando: que tipo de pão nós temos comido? O que tem nos alimentado? O que sem a força daquilo nós não podemos fazer nada? O que faz toda a diferença ali para a nossa subsistência, para o nosso crescimento, para a nossa saúde? Amados, o nosso alimento diário, ele faz toda a diferença na nossa vida. É ou não é verdade, amados? Tem até um ditado que fala que nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. E alguém fala: bem-aventurado, Senhor, o que comem do reino de Deus. Aqui nós vemos, queridos, pelo menos 4 pessoas que perderam a graça de comer do reino de Deus. Pelo menos 3 pessoas, me perdoe, que perderam a graça de comer do reino de Deus. Veja, amados, que não havia uma surpresa para o Senhor daquela casa, e ele falou assim: eu vou fazer uma festa e vou convidar as pessoas. Ele fez a festa, convidou as pessoas, mandou os servos, e quando aquele servo foi atrás das pessoas, teve uma resposta negativa. Entenda o que eu vou lhe dizer, queridos: pão da parte de Deus nunca faltará na nossa vida. Diga amém. Deus nunca nos deixará com fome. Deus sempre tem uma ceia farta para mim e para você. Se não o comemos, não o comemos porque não queremos. Porque encontramos no nosso dia a dia outras coisas, queridos, que nos obriga ou que nos leva a ficarmos exclusos da presença do Senhor. Aqui nós temos, irmãos, a personificação do homem da casa como se fosse o próprio Deus, e o servo, o Espírito Santo batendo no teu coração dizendo: Deus quer um momento contigo, a ceia é sua. A mesa está preparada. Deus lhe chama. Deus lhe convida. Você faz parte dessa equipe de Deus e o convite chegou até você. O que fazer agora? O que fazer agora? Muitas vezes, irmãos, nos privamos desse momento íntimo com o Senhor e temos comidos do fruto nessa terra, desse mundo perdido, e por isso, amados, na nossa vida estamos colhendo as consequências que temos. Porque comemos, irmãos, de um Big Brother? Porque comemos de filme? Porque comemos de novelas? Porque comemos, irmãos, dessa inteligência humana, na qual cada um quer ser melhor do que o outro, e só a mentira atrás de mentira? Porque queremos, irmãos, comer da fartura dessa terra, quando Deus está falando: eu quero que você coma do meu reino. Quero que você coma do meu reino. O primeiro, irmãos, quando recebeu aquele convite, qual que é a resposta dele? Quem está indo tenso, amado, pode falar. O primeiro. Pode falar alto. Comprei uma casa. Deixa eu te dizer algo. Meus bens têm sido meu alimento. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos: se a barriga dele estiver vazio,
vazia, pode ter certeza, ele vai atrás do que é alimento para ele. E ele falou: quero te dizer, eu tenho um prato que para mim é melhor do que o prato desse homem aí, entre nós, do que o prato de Deus, são os meus bens. Eu comprei uma casa e tenho que vê-la, porque quando eu ver os meus bens, estarei alimentado. Quantas pessoas giram, queridos, o mundo, a vida, em torno de bens. E os bens de muitas pessoas têm as impedido de aproximar-se de Deus, de estar na presença de Deus, de falar o que Deus quer, de sentar à mesa do Senhor, de viver nesse rol de intimidade, que me permite essa palavra, foi conquistado por você. Você foi digno de ser convidado por Deus. Deus te mandou um convite. Alguma coisa nesse relacionamento aí, Ele viu para te convidar. Entretanto, quando crescemos, falamos: não queremos mais. Chega. Meus bens me impedem de estar à mesa contigo. Me impede. O segundo, irmãos, chega e fala: comprei 5 juntas de bois. Bois, pastor Ricardo, significa trabalho. E 5 juntas dá muito trabalho. E ele só não comprou a 6ª porque talvez não teve oportunidade. Porque se tivesse oportunidade, ele teria a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª. E aí, irmãos, o excesso de trabalho, irmãos, tem nos impedido de sentar à mesa do Senhor. E Deus está dizendo: tenho uma ceia para você, estou esperando para te dar prazer nessa comida. Estou esperando. Meu Deus, eu não posso ter o tempo com o Senhor, porque eu tenho que limpar minha casa, tenho que conservar o meu bem, tenho que lavar o meu carro, tenho que dar uma olhada na minha plantação, tenho que trabalhar, meu Senhor. E deixa eu te falar, o Senhor me deu esse trabalho, mas também me deu esse. E antes eu trabalhava 40, tem gente que trabalha 60 horas, irmãos. Tem gente que Deus dá a oportunidade de trabalhar 30, mas 30 não dá. Ele quer 40, de 40 pula para 60, de 60 pula não sei mais para quantas horas, e aí vai. A verdade é que o trabalho de muitas pessoas tem os impedidos de estar à mesa com o Senhor, irmãos. Terceiro, estou passando rápido, que eu quero comentar algo com vocês ainda. Família. Pastor, mas família é bênção. Família é bênção, irmãos, desde que ela não venha sobrepujar Deus na sua vida. Casei-me e quero dizer que não vou à ceia, não quero sentar à mesa de Deus, não quero sentar com Ele, porque tenho que gastar tempo com a minha família. Amados, tem pessoas que vivem a vida em torno dos filhos, da esposa e do esposo. Tudo o que faz na vida é em torno deles. Irmãos, a coisa é tão séria, vou dizer a verdade para vocês. Claudinha não está, minha esposa hoje não está aqui, que meu filho está com a conjuntivite. E o médico falou que se ele viesse na igreja, a criançada poderia toda pegar. Então ela já ficou com ele em casa, está com o olho inchado, os 2 outros também já estão começando, eu já estou no colírio, para ver se não pego. Mas, queridos, tem pessoas que eu já vi, chega ali, quando o menino é para o menino estudar, chega na escola, o menino bate o pé, não, irmãos, não quer saber, não tem não para menino na escola. Tem, irmãos? Vocês responderam sim, tudo. Na escola para o menino não tem não.
Menino pode berrar, pode rolar, o pai perde tempo no trabalho, a mãe segura amanhã, a mãe liga para o chefe ou para a chefa, ou para quem quer que seja e diz, meu filho está dando trabalho aqui na escola, você sabe como é que é, eu preciso dedicar o maior tempo, sabe por quê? Esse menino não pode ficar sem estudar, irmãos, até que o menino estuda, não tem menino analfabeto. Não tem menino que quando chegou a hora de terminar o primeiro e segundo grau, o pai não tenha colocado ele ali para estudar. Mas, irmãos, é interessante ver, quando se trata das coisas do Senhor, sempre releva. Sempre releva. Está cansado. Pastor, ele não gosta tanto da tia. É que a tia é um ET, a da escola não é. Irmãos, vou te falar, e eu falo de cadeirinha aqui, e professores que estão aqui na escola, aqui comigo, e tem coragem, pode ficar de pé depois para falar isso. Irmãos, tem muitos e muitos dos professores dessas escolas seculares que são doidos, só tem um diploma. Tu para assim e fica olhando como o menino trata o aluno. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, como? Eu trabalhava, irmãos, numa sala que eu ouvia os gritos de algumas lá do outro lado. Agora, irmãos, quando chega na igreja que alguém trabalha voluntário, irmãos, o que a gente recebe de reclamação, pastor, o que foi? Professor não deixou meu filho mandar em sala de aula. Não tem como, irmãos. Seu filho tem que sentar, assistir a aulinha, fazer tudo o que tem que ser feito. Pastor, mas ele não gosta da tia. No meio de 30, se 3 não gostam, irmãos, o problema está com os 30, com a professora, ou está com os 3? Espera aí, irmãos. Aí o pai, ai meu Deus do céu, meu filho, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o dia que eu não conseguia contar para minha mãe a história da escola dominical, pode ter certeza, não tinha futebol na TV. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas cabe a vara da repreensão, afastá-la. Aí a vara que tu quer usar é com você. Se você quer colocar de castigo, se você quer tirar alguma coisa, ou se que você quer dar umas boas varadas, é com você. Mas, irmãos, é uma função do pai afastar do coração da criança a estutícia. Da minha mãe era vara de goiabeira, e afastou, que foi uma beleza, irmãos. Jesus amado. Como afastou, irmãos? Hoje em dia, irmãos, nós queremos ser mais para o mundo do que ser para Deus. E por isso estamos saindo na mesa do Senhor. Não queremos ficar mal com o mundo. Por quê? Porque o mundo está falando, toma cuidado. Você não pode corrigir a criança, você não pode bater. Rapaz, pessoas inteligentes hoje aceitam isso que é pregado. Irmãos, corrigir criança é uma coisa, espancar criança é crime. E isso a gente entrega na mão dos policiais, das autoridades competentes. Não é verdade, irmãos? Agora, espancar é crime. É o que eu falo da homofobia e falo de novo, irmãos. Homofobia é crime e sempre foi crime no Brasil. Sempre. Sempre foi crime no Brasil. Agora, irmão, incentivo ao homossexualismo eu não posso admitir. É diferente, irmãos.
É uma coisa completamente diferente. Mas, irmãos, quando eu tomar esse tipo de posição, aí eu vou ser perseguido, vou ser colocado de lado, vai ser antiquado, vai ser quadrado. Espera aí, irmãos. Mais do que nunca, irmãos, o evangelho tem perdido a sua cara. Não é porque o evangelho não tem força, é porque os evangélicos estão com vergonha de mostrar a cara. Preferimos comer dos conceitos dos homens do que comer do conceito de Deus. Preferimos. Não deixe de disciplinar seu filho, amém, amados? Não deixe de disciplinar seu filho. Não passe para o Estado o que compete a você, ao pai. Isso sim. Agora, irmãos, espancar é outra coisa. Aí é outro nível, que aí sim é crime. E sempre foi, e sempre será. E com isso nós não podemos, irmãos, sermos condizentes. De forma alguma. Bem-aventurado os que comem do reino de Deus. Está escrito, irmãos. De que reino você tem comido? De que reino você tem se alimentado? Esse sentimento, irmãos, de não precisar mais do pão do céu, invadiu essas pessoas. Eu tenho bem, eu tenho um excelente trabalho, eu tenho casa, eu tenho uma família maravilhosa. O que eu quero com Deus? Irmãos, tem gente que às vezes passa até na cabeça o seguinte: Deus é que está lucrando comigo. Quero te dizer uma coisa, irmãos. Sempre estará cheia a casa do Senhor, como esse texto falou, irmãos. Ninguém é insubstituível no reino de Deus, e Deus provou isso aqui. Deus provou. Eles não querem? Pois eu quero te dizer uma coisa, vou achar quem queira. Sai às ruas, vá atrás dos coxos, dos cegos e dos necessitados. Quando chamou os coxos, os cegos, os necessitados, Fabrício, nenhum deles correram. E um sinal de alerta para mim e para você, irmãos. Para mim e para você, porque eu me incluo nisso. Não se esqueça, irmãos, que um dia nós somos cegos, coxos e necessitados. E se Deus, irmãos, vê que esse é o único caminho para nós voltarmos à mesa dele, Ele não vai pensar duas vezes em te levar à mesa dele dessa forma. Porque quando éramos cegos, coxos e necessitados, irmãos, estávamos atrás do pão do céu. Estávamos atrás do pão do céu. E aí perdemos isso, irmãos. Perdemos essa graça. Deixamos que o mundo, irmãos, nos roube o tempo do Senhor. Passar, irmãos, 1, 2 horas na presença de Deus, para muitas pessoas é terrível. É difícil. Ontem, irmãos, eu assisti 2 filmes, cada um tinha mais ou menos 4 horas. 4 horas não, os 2 davam 4 horas. Assisti à tarde com meus filhos, com a minha esposa, com todo mundo, e rimos mais do que tudo. Rimos. O que são, irmãos, 2 horas para Deus? Deus está olhando o seu coração, amém, amados? E isso é o que faz toda a diferença. Por mais que você diga, meu Deus, tal pessoa, tal ato não é merecedor, tal pessoa não é merecedor desse ato, mas se você fizer pensando em Deus, irmãos, Deus vai receber. Deus vai
receber. Não espere entrar no estado de necessidade para querer voltar à casa do Pai, amados. E quando eu falo necessidade, irmãos, eu não falo de miséria financeira, porque infelizmente as pessoas, irmãos, elas estão tão voltadas às riquezas, Cleito, que quando fala de necessidade, as pessoas só pensam em dinheiro, irmãos. Ô irmãos, tem necessidade pior, tem miséria pior do que eu não ter coragem de voltar para minha casa, não querer voltar para casa? Irmãos, tem miséria pior do que um filho falar como eu ouvi essa semana do pai: se ele entrar na minha frente eu mando bala, porque ele não presta. E eu, para com isso, rapaz. Ele fala: pastor, o senhor não sabe quem é meu pai? Eu falei: eu sei sim, que ele é seu pai, e só é porque Deus permitiu. E aquele menino chorou, menino não, homem, se não da minha idade, mais velho do que eu, chorou, porque ele já era uma pessoa da autoridade, tinha porte de arma e tudo. Eu já pensei em meter bala nele, porque ele só vem atrás querendo coisa. Eu falei: rapaz, e se seu filho falar isso para você? Irmãos, tem pessoas miseráveis aí que não sabem, e como diz a Bíblia, tem pessoas ricas que não sabem que são ricas, porque estão à mesa do Pai. Do que você tem comido? Vire para a pessoa do seu lado e fala: meu querido, bem-aventurado quem come do pão do reino de Deus. Ou seja, mais do que feliz quem resolve se alimentar da palavra do Senhor. Mais do que feliz quem resolve se alimentar da palavra do Senhor. Pense nisso, amados. Leve isso para sua casa. E quero terminar, irmãos, com uma das maiores perguntas que eu tenho recebido de vocês hoje em dia. Por isso que eu gosto de pregar muito domingo de manhã, que eu falo com as pessoas, com os membros da igreja que têm muito ouvido. Muitos têm chegado e falado: pastor, eu não consigo mais sentir a graça de Deus que eu sentia antes. Vou falar, irmãos, duas coisas para você. Ou você está em pecado, ou você não confessou o pecado de ter desprezado o pão de Deus. Deus termina falando, pastor Deroci, o seguinte: de modo nenhum, essas pessoas provarão da minha ceia. Ouça o que o Senhor falou. Deus não diz que elas não voltariam à casa dele, porém diz que elas não provariam da ceia do Senhor. Elas poderiam até voltar na casa daquele homem, mas comer ali? Foi ou não foi, pastor Ricardo? Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo uma realidade dessa, que desprezaram a voz do Espírito Santo quando lhe pediam um tempo para Deus, e hoje, irmãos, estão endurecidas de tal forma que não conseguem mais sentir a graça do Senhor na casa dele. Não consigo mais viver isso. Eu sento aqui e parece que a hora passa. Fulano de tal se alegra, o outro se regozija, o outro vibra de alegria, mas eu estou simplesmente sentado aqui. Passa anos, passa meses, passam dias, e eu estou da mesma forma. Querido, o desprezo a ouvir a voz do Senhor lhe impede de gozar do prazer de comer o pão do céu. Irmãos, me permita essa palavra. Há um amor tão grande de Deus
por essa ação do Espírito Santo na terra, que ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4, irmãos, se eu não me engano, versículo 30. Não entristeçais. É impossível, irmãos, que você que é filho de Deus, você que é salvo, que o Espírito Santo todo dia não fale com você: meu filho, tenha um tempo com o Pai, meu filho, não peque, meu filho, não ande por esse caminho, meu filho, não pratique isso. Mas porque temos nos tornado exclusos das coisas que Deus nos manda fazer, irmãos, temos sido também privados da ceia de Deus, do pão do céu. Temos sido privados da alegria, do gozo, do fluir, do choro, do levantar do Espírito Santo das nossas vidas, daquela alegria de falar de Jesus, de andar, de pular, de abraçar, de cantar. Temos sido privados disso porque não temos ouvido o Espírito Santo falar todos os dias conosco. Ouvimos os bens, ouvimos os trabalhos, ouvimos a esposa, ouvimos o esposo, os filhos, tudo isso, menos a palavra do Espírito Santo no nosso coração. Nos complicamos, amado. E o veredito de Deus é muito forte. Nenhuma dessas pessoas que tem desprezado a ação do meu Espírito na vida delas, comerão do meu pão. Você pode viver com seus bens, você pode até viver com a sua família, você pode até viver com o seu trabalho, porém, obstruído de uma verdadeira alegria, do sabor da ceia na presença de Deus. Oh, irmãos, como isso faz diferença. Sabe por quê, irmãos? Só uma coisa nos livra de cair. E Jesus Cristo falou para os discípulos: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito. E aí, o que vocês serão? Minhas testemunhas. Vocês vão receber poder, graça, para serem minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só o Espírito Santo, irmãos, nos livra de deixarmos que essas setas do diabo entrem cabeça. Só um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo consegue estar livre, irmãos, da concupiscência da carne. Tem muita gente que fala de idolatria, irmãos, mas a Bíblia fala, irmãos, lá em Gálatas 5, do versículo 17 em diante, fala que os ciúmes, que a idolatria, que a feitiçaria, que a discórdia, que a glutonaria, que a bebedice, coisas da quais eu já falei, como autoras vos advirto, que não entrarão o reino do céu os que tais coisas praticam. Não é, irmão, só o homossexual, não é só a prostituta, não é só o ladrão. A Bíblia fala de uma série de coisas que nós só venceremos se o Espírito Santo estiver conosco. Só lascívia, está escrito, irmãos, não herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam. Irmãos, nós somos capazes de vivermos aqui, aqui, mas sem estarmos à mesa de Deus. Vamos ter ciúmes, cometeremos lascívia, vamos agir, irmãos, com feitiçaria, que é desejar o mal do outro. Vamos agir com bebedices, com glutonarias e contra uma série de coisas, irmãos, que a palavra do Senhor coloca aqui. Acha aí para mim, pastor Ulisses, alguém, para depois eu ler, que eu não me lembro de todas, da quais nós só falamos, irmãos, dos outros, mas às vezes estão conosco
E só venceremos, irmãos, quando estivermos à mesa do Pai, dirigidos pelo Espírito Santo. Mais do que felizes os homens que comem o pão do reino de Deus. Ele não falou que ia tirar, irmãos. Achou aí, pastor Derossi? Lê aqui para mim, por gentileza. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, vivemos o evangelho, na qual as pessoas falam assim, ó, se aos olhos humanos está tudo bem com você, você vai para o céu. Irmãos, temos que mudar esse foco, amém, amados? Esse foco tem que ser mudado. Pensamos que bênção de Deus é só prosperidade espiritual. Irmãos, e quem me conhece sabe o tanto que Deus já me prosperou na vida, irmãos, mas isso não leva ninguém para o céu. Vou te falar, irmãos, às vezes eu me pergunto se eu não era mais feliz antes do que agora. Me permita essa palavra, irmãos. Correndo pelado, Cleito, mergulhando no córrego, sabe? Saindo correndo ali com os meninos, pegando milho, esquentando milho lá, quando meu avô levava todo mundo para aquela chácara, pregava aquele negócio, aquelas panelas aquelas latas de tinta que tinha que ferver primeiro para a tinta sair, aquilo ali enchia de milho, irmãos, e ficava aquele monte de menino em volta, tudo de cueca, e as mulheres de calcinha ali, ó, irmãos, comendo aquilo ali, ó, e saía numa felicidade tremenda. Coisas que para hoje a gente falava, que bando de miserável, irmãos, é quem tem dinheiro e não tem amor no coração. Esquecemos, irmãos, estamos barateando o reino dos céus, porque pensamos que são bens, que é riquezas, que é dar satisfação para a sociedade. Mas em nome de Jesus, queridos, o reino dos céus é você todos os dias querer estar face a face com o Pai. É você não desprezar a presença do Espírito Santo na sua vida. É você sentir a voz dele falando com você e obedecer. Aí sim você estará comendo do reino dos céus. Em nome de Jesus. Viva essa realidade na sua vida. Tenho que me policiar, irmãos, para viver essa realidade na minha vida. Todos nós, ninguém tem uma carta de indulgência quanto a isso não, irmãos. Todos os dias temos que estar orando para que isso não aconteça conosco, em deixarmos que essas coisas contaminem o nosso coração e nos leve a confundir isso com presença de Deus. De forma alguma, irmãos. Presença de Deus é a ação do Espírito Santo no nosso coração, e nós sempre à mesa dele, para a glória do Senhor, amém, amados? Amém? Quantos entenderam? Digam amém. Busque isso, quero terminar relendo esse texto. Se você não tem decorado, eu às vezes falo, irmãos, porque é um dos textos que eu tenho decorado. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele disse: bem-aventurado aquele que come o pão do reino dos céus. Na tradução que eu tenho decorado, diz aqui: bem-aventurado aquele que se alimenta das verdades de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e mandou chamar muitos convidados. À hora da ceia enviou o seu servo, na qual disse aqui o Espírito Santo, para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado, vinde comer, vinde fazer parte. Não obstante, todos se recusaram. O primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-lhe
que me excuses disso. O outro disse: comprei uma junta de boi e vou experimentá-la. Rogo que me tenha por escusado. O terceiro diz: casei-me e não posso ir. Voltando o servo, disse ao seu senhor, e o senhor muito se irou e disse: sai depressa. Na tradução que eu tenho decorado diz o seguinte: chama os mendigos, os perdidos, os que estão exclusos na rua, e traga à minha casa, pois de forma nenhuma a minha casa ficará vazia. E ao voltar, o Senhor ainda diz o seguinte: ainda há lugar, meu Deus. E ele diz o seguinte: pois agora obrigue os que estão de fora a entrar. E eles entraram, e o Senhor diz: a minha casa sempre estará cheia, porém eu advirto que aqueles que não quiseram comer, não provarão do que eu tenho preparado para eles. Revista e corrigida. Não, corrigida é essa, e atualizada, a que eu citei. Não caia, me permita essa palavra, nessa maldição, irmãos, de estar na casa de Deus e não gozar do pão de Deus. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Gostaria de dar essa resposta por você, mas não posso, nem você pode dar por mim. Porém, amados, não ignore a voz do Espírito que falou com você nessa manhã. Fique de pé, em nome de Jesus.